bebê! Cara, estamos de volta. Voltamos! A gente tá voltando junto com A Supercopa Feminina, o o calendário. calendário do futebol feminino. Acho importante a gente ser honesta aqui, Vai. né? A gente vai falar o que aconteceu. Ontem a gente gravou esse vídeo com muito mais produção, a gente não tava de pijama. Eu não tô de pijama. Tá, desculpa, Adidas. A gente tinha várias câmeras, GoPros e tal, pra deixar a edição legal pra vocês. Porque a gente vai falar Supercopa, que é o tema do vídeo de agora. E o que aconteceu? Não tinha premiação até ontem, isso a gente tá falando. Gente, hoje é sexta-feira, a gente gravou na quinta, o campeonato começa no sábado. E não tinha premiação definida. Aí, do nada, quinta-feira à tarde, tipo 5 da tarde, 4 da tarde, sei lá, a CBF decidiu colocar uma premiação. Então a gente vai refazer esse vídeo e vai também falar da premiação. Se ela é boa, se ela é ruim, causou um alvoroço nos comentários lá do perfil do Instagram Porque a gente do BR passou Feminino. meia hora ontem, tipo, Discutindo. metade do vídeo discutindo Que era um o absurdo fato de não ter premiação. Nunca na história um time do futebol masculino aceitaria fazer um torneio sem ganhar nada em troca. Exato. Ainda mais em começo de temporada, assim. O faturamento, né, o orçamento, a folha final do futebol feminino, ela já é curta, ela já tem pouco dinheiro, a gente já tá lutando contra isso, e se ainda vai me faz um torneio que você não, tipo, reembolsa minimamente os clubes, Sim. tipo, eles saem no prejuízo, isso você tá jogando contra a modalidade. Não muda tanto assim, mas eu acho que é importante, então a gente vai retomar o que é a Supercopa, um resumo do que vai acontecer, do que já aconteceu, e aí a gente bate um papo e vocês mandam comentários pra gente, fechado? Bora! Conta pras pessoas que não conhecem a Supercopa, o que é a Supercopa. A Supercopa funciona da seguinte maneira: 8 estados participam do torneio, né? Onde se classificam os 8 melhores times, um de cada estado. Ele serve pra abrir o calendário do futebol feminino. E assim, o que a gente tava conversando, Lu, é que ele pega um momento bom, porque dá pros times começarem a ir testando, né? Ele funciona. Mas o bom dele abrir o calendário é que os times já podem colocar as jogadoras pra começar a jogar ali logo no início da temporada. Exato, o que acontece é que por conta da formatação dos contratos do futebol feminino, tem uma movimentação de mercado muito quente. Muita gente sai, muita gente entra em time. Times são feitos inteiros, Exato. às vezes. Isso faz com que o ano se inicie com os times não estando entrosados, né? Claro, a gente tem os times da frente, que geralmente lutam pelos títulos, que são mais organizados, que geralmente mantêm a sua base, mas no geral os times se desmancham. E isso traz um problema, então nesse começo de temporada, você tem essa possibilidade, e mais do que isso, de trazer visibilidade para outros estados que não tem o campeonato regional tão forte como é o Campeonato Paulista, Exato. por exemplo, certo? Exato, por exemplo, o Ceará vai participar. Isso é muito legal, porque a gente sai desse eixo Rio-São Paulo, né, com o Flamengo ali. Mas muito São Paulo, né? No Campeonato Paulista é o mais forte, então a gente consegue trazer outros times para participarem. E isso é muito bom, porque você vai desenvolvendo o futebol, né, pelo Brasil todo, e não só onde tem a grana investida. Exato. Que é em São Paulo. E como é o formato da competição? Mata-mata. Já começa nas quartas, porque são 8 participantes, e a gente vai botar aí na telinha pra vocês fotos de todos os classificados, certo? Certo, olha só, no estado do Ceará, o Ceará, no Distrito Federal, Real Brasília. Em Minas Gerais, Atlético Mineiro, no Paraná, o Atlético Paranaense. Rio de Janeiro, Flamengo, Rio Grande do Sul, o Internacional. Santa Catarina, Avaí Kinderman e São Paulo, Corinthians. E a CBF faz da seguinte maneira os confrontos, né? Sorteio. E o sorteio já foi feito, então a gente já tem as partidas definidas e elas são Internacional contra o Atlético Paranaense, Real Brasília contra o Avaí Kinderman, Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo e Ceará. As semifinais estão previstas para 8 e 9 de Exato. fevereiro E a finalíssima dia 12 de fevereiro. Então assim, é um campeonato bem rapidinho, tiro curto, justamente para dar uma movimentada. E aí a gente tem que chegar no fato polêmico. Antes, uma informação importante. Qual? Terá transmissão no Sport verdade, TV. isso é muito legal. Então, isso a gente acha que é um grande ganho, porque você já inicia o ano colocando o futebol feminino na tela da televisão para as pessoas acompanharem. Então, mesmo quem de alguma forma não acompanha muito o nicho do futebol feminino, pode ser impactado. E é ano de Copa do Mundo, que a gente já começa colocando o rosto das meninas e acostumando a audiência, porque o futebol feminino tem crescido cada vez mais, os campeonatos estão se fortalecendo, então você já começa assistindo, quando chegar o brasileiro, quando chegar o paulista, já tem aquela chavinha que virou na mente, certo? Certo. Inclusive a gente vai ter também jogos em TV aberta, a Globo vai transmitir, e um detalhe muito legal da gente citar aqui, por exemplo, ano passado, na edição, a gente teve 46 milhões de pessoas assistindo o jogo na transmissão, né? Muita gente. É muita gente, isso é muito legal. Então é um ponto muito positivo, é um campeonato rápido, curto, que dá pra ser exibido na TV fechada, na TV aberta, e ajuda a modalidade a crescer, né? Até porque as meninas podem assistir e falar, pô, quero ser jogadora. Exatamente.
Agora vamos pra questão polêmica, premiação. Ano passado, que foi a primeira edição, o Corinthians jogou contra o Grêmio e venceu por 1-0 e não teve premiação, certo? Certo. E eu acho importante a gente colocar as declarações que aconteceram, tanto ano passado como agora, antes da CBF anunciar que teria premiação. Então a gente vai ler pra vocês algumas aspas. Abre aspas da Gabi Zanotti. Na Supercopa não teve premiação. A premiação foram 50 medalhas e um troféu. É preciso apoiar de uma maneira diferente. É preciso pensar em premiação. Não ter nenhuma premiação para o futebol feminino em 2022 é inadmissível. Lembrando que a Gabi Zanotti foi craque da final, uma coisa que é muito comum na vida dela. Ah, tá acostumado. Não cabe mais troféu na prateleira. E aí o Arthur Elias, já este ano, falou a seguinte frase, abre aspas. Não tem premiação, até onde a gente sabe. Eu lamento, acho que é importante todos os campeonatos terem premiação. Corretíssimo, Arthur Elias não erra nunca em suas declarações. Acho que vale a gente destacar aqui que times do ano passado tiveram prejuízo. Então eles participaram do torneio e tiveram prejuízo na folha deles. E o que é péssimo, porque a folha do futebol feminino já é muito baixa, né? O investimento é muito escasso. E aí quando um time tem pouco dinheiro e ele ainda gasta num torneio para começar a esquentar ali o ano dele e ele perde esse dinheiro, ele fica no prejuízo, isso compromete muito o ano desse time, desse elenco e inclusive deste clube para a temporada, para a próxima temporada, enfim. Exato. E o que a Lindsay, técnica do Atlético Mineiro, disse é bem importante em relação a isso. Ela falou, abre aspas, premiação no feminino, viajar de ônibus até São Paulo, fecha aspas. Essa foi a declaração mais forte, assim, que eu achei que é um tom de ironia ali. Aí ontem à tarde a CBF deve ter escutado muito de muita gente, falou, beleza, vamos dar uma premiação então para esse torneio. Então a premiação desse ano é a seguinte, o campeão leva 500 mil reais e o vice-campeão 300 mil reais. E é importante a gente falar de premiação, né? Levando em consideração que na Supercopa masculina o campeão, no caso Palmeiras, levou 10 milhões pra casa e o vice Flamengo 5 milhões. Porque assim, quando a gente olha todos os patrocinadores que se envolvem ali no masculino e tal, e aí a gente fala, que injustiça. E sim, é uma injustiça. E aí você olha 500 mil e você fala, cara, isso daí pro clube de futebol feminino faz diferença, mas quando você fala de valorização, a gente sempre tá muito abaixo do futebol masculino. E aí qual que é o meu ponto aqui? Até o ano passado, 2022, tá? Antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro Feminino de 2022 tinha uma premiação de 180 mil reais. Então, o campeonato mais importante, nacional, premiava com 180 mil reais o time vencedor. E aí, ano passado, 2022, a CBF aumentou para 1 milhão a premiação. E aí, 1 milhão brasileiro, 500 mil Supercopa. Você pode perceber, você que tá aí, que a média, ela tá ali. Pô, de 180 para 1 milhão tem um ganho. E aí, de 0 para 500 mil é um ganho também. É o que a gente quer? É o suficiente? Não. Porém, é o famoso é melhor que nada. Sim, eu acho que a gente tem que levar 2 pontos em consideração. Eu não tô justificando os valores, tá? Mas, por exemplo, o Campeonato Brasileiro é o mais longo e o mais extenso da temporada e ele te paga 1 milhão. A Supercopa é um tiro curto de 10 dias e ele te paga 500 mil reais. Isso é muito importante, né? O valor, ele é metade, só que o campeonato é muito mais rápido. Por quê? Porque se a gente pega um time que não tá na região de São Paulo, que não tem um investimento como um Corinthians, por exemplo, e esse time leva 500 mil reais, esse dinheiro realmente vai fazer a diferença na temporada desse clube, né? No elenco inteiro do futebol feminino. Falando como estratégia de clube mesmo. É óbvio que o valor, 500 mil reais para uma premiação de um torneio, 1 milhão de reais, não é nada. Então, assim, é óbvio que a gente tem que encher o saco e melhorar para as condições do futebol feminino melhorarem, pra gente ter times com mais dinheiro, podendo investir, podendo fazer categoria de base, podendo contratar nutricionista, médico, porque tem time que nem isso tem. Então esse dinheiro é muito importante, a gente não fica enchendo o saco porque a gente quer valor, valor, valor. A gente fica enchendo o saco porque isso muda a realidade do futebol feminino. Agora, tirando a parte financeira, por exemplo, a mentalidade das atletas que ganhavam como prêmio, pegaram um ônibus até São Paulo. Qual que é a cabeça do time quando fala... Pô, a gente pode ir, é tiro curto, como é mata-mata, a chance de um time que não é tão forte, não tem um elenco tão preparado, e digo, fisicamente, por causa de estrutura e tudo mais, de ganhar o campeonato. Exato. É uma chance alta. E aí, muda a disposição das jogadoras com certeza pro campeonato. Queria saber qual é o bicho de cada time. Vamos entrar pra comer a grama, porque esses 500 mil reais, eles vão mudar a nossa realidade. Sim. Então eu acho que talvez... isso ganha uma importância no calendário dos clubes, com certeza, que não era tão imaginada ainda. Lembrando que, só pra continuar falando de premiação, o Campeonato Paulista, que é um campeonato muito disputado. O mais rico, digamos assim, né? E que paga bem. Exato. Por um estadual, paga muito bem.
Também, em 2021, era Nada, uma micharia. era 140 mil reais lá. Ao todo, né, de premiação. 90 Isso. mil pro campeão, enfim, dividir Isso. ali. E hoje, o campeão ganha 1 milhão e eles distribuem, né? E aí tem vice e tal, 2,6 milhões, né, no Premiação. último ano. Então a ideia é que sempre aumente. Acho que pós-Copa a gente vai poder rever esse vídeo e entender pra onde as premiações vão, né? Porque vai envolver direito de TV, várias transmissões e tal. Mas no geral é isso, a gente queria saber a opinião de vocês, porque foi uma notícia que chegou super quente ontem. E esse vídeo vai ao ar e já começa a competição. Sim. A gente vai acompanhar de perto pra trazer conteúdo em tempo real aqui pra vocês. E é isso, Vai né? ter muito futebol feminino esse ano no canal. Estamos de volta. Batia peru. Hoje eu não quero ir de sono, mas aqui pra vocês, tá Tá bom? por isso, passa a bola. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o o sininho. sininho. Comenta se vocês estavam com saudades da gente. Beijo. Tchau.